pessoal, tudo bem? Todo mundo ligadinho nas videoaulas? Eu espero, pessoal, que vocês estejam fazendo, estejam colocando o nome de vocês embaixo, tá bom? Fazendo as atividades. Infelizmente, nós temos que trabalhar por aqui, né? A gente não vai deixar de aprender por conta disso. Vamos nos dedicar, nos esforçarmos pra gente ter um bom resultado, tá? E hoje eu trouxe essa aula para vocês de geografia. O nosso assunto é divisão territorial, tá? Divisão territorial. Professora, o que é isso? Vamos lá conhecer o que é divisão territorial. Então, para melhor compreender, estudar e administrar este nosso imenso país, né? Qual é o país que eu tô falando? O nosso imenso país é o Brasil, o país que moramos. O território foi dividido em 5 grandes regiões. A gente já aprendeu isso aqui na sala, mas nós estamos reforçando aqui. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Não esqueçam, essas são as 5 grandes regiões do país. Então, aí já começou a divisão territorial. Primeiro, né, o Brasil grande, nosso país lindo, maravilhoso. Depois, ele vem dividido em 5 grandes regiões. O Brasil é uma república federativa organizada política e administrativamente em estados, municípios e distritos, que é o que nós vamos conhecer daqui para frente, tá bom? Como eu acabei de falar anteriormente, nós vimos sobre a divisão territorial do nosso país, então aqui está o mapa do Brasil, bem conhecido por vocês, ó. E ele está dividido nas 5 grandes regiões que eu acabei de falar também, que vocês também conhecem, tá bom? E essas regiões, dentro de cada região, estão os estados, né? O Brasil foi dividido em 5 regiões e dentro de cada região tem os estados. Tem região que tem mais estado, tem região que tem menos estados, tem região que a extensão territorial é maior por conta do tamanho dos estados, e a quantidade também. Tem outras que a região é menor pela quantidade de estado e pelo tamanho do estado também, nós vamos aprender. Então, nós temos aqui esse mapa. Eu, particularmente, é um mapa que eu acho muito bonito, que eu acho muito interessante e eu creio que vocês também acham. Lembram na nossa aula de geografia, em uma certa atividade, a gente viu sobre os símbolos de um mapa. Então, esse mapa aqui, ele tá todo simbolizado, eu não vou voltar explicando porque vocês já conhecem. Mas aqui tem uma legenda, quem ainda lembra? Essa é a legenda desse mapa, que me facilita, se eu não conheço as regiões, ele facilita para eu compreender. Então, aqui, ó, região norte de verde, então essa região aqui, ó, essa é a região norte, todinha região norte de verde. Vamos conhecer os estados da região norte, a qual o nosso Brasil é dividido? Então, nós temos lá Rondônia, nós temos o Acre, nós temos Amazonas, nós temos Roraima, nós temos Pará, nós temos o Amapá e nós temos o Tocantins, nosso vizinho, aqui perto do Maranhão. Olha só a divisa dele aqui com o nosso lindo estado, ó, Maranhão, nosso estado, Tocantins, nosso vizinho, só que nós estamos na região Nordeste, vamos já conhecer, e o Tocantins está na região Norte, tá bom? Essa é a grande importância das divisas, dessa divisão territorial, do espaço ao qual nós habitamos nesse país, tá bom? Então, eu quero que vocês observem também que na região Norte nós temos 2 grandes estados, pessoal, olha, nós temos aqui o Pará, um estado bem grande, e nós temos o Amazonas, um outro estado grande. São 2 estados de grande vegetação, onde está concentrada a maior vegetação, né, brasileira, está nesses 2 grandes estados aqui, Pará e Amazonas, né, as grandes florestas, as reservas naturais, está aqui. Então, são 2 estados grandes, e do lado dele nós temos o Tocantins, né, que também é rico em grandes cachoeiras, grandes rios, grandes lagos. E temos o Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. Então, se alguém perguntar para você, você sabe quais são os 2 maiores estados da região norte? Você é inteligente, aluno do Colégio Pequeno Príncipe, já vai logo dizer Amazonas e Pará, certinho? E os 2 estão na região norte, porque existe essa divisão territorial do Brasil em 5 grandes regiões. Quais são elas?
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? Agora vamos conhecer a região Nordeste, essa região maravilhosa, que é a região que nós moramos, sabia? Nós moramos na região Nordeste, composta por mais estados do que a região Norte, só que em termos de extensão territorial é um pouco menor, por conta dos estados serem menores. Tem mais estados, mas eles são, mas em termos de território ele é menor. Vamos conferir? Temos aqui o nosso Maranhão, então nós moramos na região Nordeste, uma das regiões considerada a região mais seca, né, do país. É uma região de um solo mais árido, mais seco, é a nossa região. Então nós temos aqui o Maranhão, temos aqui o Piauí, a Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Observem esses 4 estados aqui, como eles são super pequenos. Sergipe, Alagoas, o Pernambuco ele é um pouquinho mais extenso, mas eu vou colocar ele no meio desses menores aqui também. Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte. São regiões do nosso estado, aliás, são estados da nossa região, só que menor. Olha só, eles são 1, 2, 3, 4, 5. E temos esses 4 aqui maiores. Nós temos aqui esses maiores: Ceará, Piauí, Bahia e, lógico, o nosso Maranhão. Então, ao todo, são quantos estados? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. E observem, 9 estados da região Nordeste, juntando os 9 estados, é menor em termos de extensão do que o Norte. Mas vocês observam, são mais estados, só que são estados pequenos, tá bom? O maior estado aqui é a Bahia, depois vem aqui Maranhão, Piauí e o Ceará, e vem os demais menorzinhos, tá bom? E agora nós vamos conhecer uma outra região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é concentrada aqui no cantinho do mapa, ó. E ela é uma região, por ter apenas 3 estados, mas em termos de extensão ela é um pouco extensa. Nós temos aqui o Mato Grosso, Distrito Federal, que é a capital do Brasil, e temos Goiás e temos Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, são 2 estados, tá bom? Então, ele é um pouquinho maior em termos de extensão. Em termos de quantidade de estados, vocês observem que ele é menor do que os demais que a gente já conheceu aqui, tá bom? E agora nós vamos conhecer uma região também sudeste, uma região concentrada aqui, com alguns estados ligadinhos aqui na nossa região, tá bom? Região sudeste. Vamos lá conhecer os estados da região sudeste? Minas Gerais, São Paulo, né? A gente ouve muito falar em São Paulo e tal, então ela está na região sudeste. Minas Gerais, Espírito Santo, e temos aqui o Rio de Janeiro também, né? Um estado que a gente vê muito falar, certo? E temos uma outra região pequena também em termos de quantidade de estado, mas tem uma extensãozinha um pouco, não é tão minúscula. Temos aqui, é uma das menores, na verdade. A região sul, né? A região onde está concentrada o frio. Nós já temos aqui a nossa região, ó, o Nordeste, que é conhecida como a região mais seca, mais quente. E nós temos aqui o Sul, conhecida como a região mais fria do nosso país, né? Aí nós temos aqui 3 grandes cidades. Nós temos o Paraná, nós temos Santa Catarina e nós temos o Rio Grande do Sul, bem na pontinha do mapa já. Também um estado bem grande. Então, aqui eu mostrei para vocês a divisão territorial do Brasil por regiões e por estado, né? Certinho? Beleza. Muito bem. A gente viu lá os estados, vimos o nosso mapa, vimos as regiões subdivididinhas direitinho lá no mapa, a legenda, a gente compreendeu bem claramente. Agora nós vamos compreender o que é limites de um município. Limite do município, vamos lá, os municípios, grandes ou pequenos, são vizinhos entre si, que nem eu mostrei para você os 2 estados vizinhos.
mas existem os municípios. Eles são separados por uma linha demarcatória chamada limite. O limite pode ser o quê? O limite para dividir um município do outro. Vou dar um exemplo de um município para vocês. Imperatriz, Governador Edson Lobão. Né? Quando a gente chega em Governador Edson Lobão, quando passou o limite de Imperatriz para Governador Edson Lobão, sempre vai ter uma plaquinha, sempre vai ter um rio, sempre vai ter uma serra, sempre vai ter alguma coisa para dividir, né? Foi dividido pelo IBGE, tudo direitinho. Então, nós temos aqui o que é mesmo que pode dividir um município de um outro? O rio, um lago, uma serra, um bosque, uma rua, uma estrada de ferro, uma rodovia ou uma linha imaginária, tá? Então, quando a gente vai para Imperatriz, tem sempre uma placa, bem-vindo a Imperatriz, né? Divisão entre um município e outro, tá bom? Municípios são as partes menores de um estado. Porque primeiro, voltando, o mapa do Brasil, as regiões, os estados de cada região e dentro de cada estado tem os seus municípios, tá bom? Não esqueçam. Só para facilitar a compreensão de vocês sobre o que eu acabei de falar de limites de município, olha aqui. Eu trouxe aqui umas plaquinhas. Então, aqui está dividindo, ó. A placa tá bem para quem gosta de viajar, quem viaja com os pais, vocês não vão mais perder essa oportunidade de estarem olhando. Ah, nós vamos pro Pará, nós vamos... por exemplo, vamos pro Tocantins, que é um vizinho nosso, né? Bem próximo do Maranhão. Então, quando chegar, que terminar Maranhão, que começar Tocantins, vai sempre ter uma plaquinha, uma seta indicando para onde vai, certo? Então, aqui nós temos eu trouxe essa plaquinha de limite aqui para vocês verem, do limite de uma cidade para outra, tá certo? Sempre o motorista não vai se perder, né? Você sempre vai saber que saiu de um estado, entrou no outro. E temos uma outra forma de placa aqui, ó. Esse motorista tá vindo aqui, tem uma placa aqui dizendo, né, que ele tá entrando num outro município. E aqui tá saindo, também tá explicando aqui na rodovia, ó. Tá vindo, tá indo. Tudo bem explicadinho, certo? E assim como divide os municípios, que são as cidades que nós moramos, logicamente se divide os estados, que é aquela divisão que eu mostrei lá no mapa para vocês, um estado perto do outro dentro de cada região. Então, vamos lá. Divisa, esse termo é empregado para apontar a delimitação de dois estados. Como a divisa entre os estados, por exemplo, né? Como a divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais. Temos aqui esse exemplo, né? O estado de Minas Gerais e o estado de Goiás. Chama de divisa quando se divide um estado do outro. Chama de limite quando divide um município do outro. Não esqueçam, tem uma questão lá na atividade que vai perguntar isso. Se qualquer dúvida, você volta aqui na vídeo, tá? Então, o presidente da República, vamos compreender quem governa cada território desse que a gente já estudou. País, estado e município. Vamos lá? Saber quem governa? O presidente da República, ele é responsável por governar o quê? O país inteiro, aquele mapazinho inteiro lá que eu mostrei para vocês, sem dividir nada, né? Todas as regiões, quem é responsável por governar é o presidente da República. E aí, aquelas regiões do país inteiro foi dividido por estados. E quem é que é responsável por governar esses estados, né? Porque os estados, por sua vez, são formados pelo agrupamento de municípios e são governados pelo governador do estado. Tem uma pessoa, um chefe de estado, de governo, que governa o estado. No nosso caso, por exemplo, nós temos o governador do estado, o governador Flávio Dino, que governa o estado do Maranhão. E dentro da nossa cidade já tem uma outra pessoa, um outro governo, ó. Os municípios são áreas territoriais governados pelos prefeitos. Outra coisa, os municípios, eles são menores do que o estado. O estado é menor do que o país, porque foi dividido, tudo direitinho, como é o tema da nossa aula, divisão territorial. Estado, aliás, país, estado, municípios, é o que a gente está aprendendo hoje, tá bom? Então, quem governa o país é o presidente da República. Quem governa o município, quem governa o estado é o governador do estado.
E quem governa os municípios são os prefeitos, tá? Todo ano a cada 4 anos tem eleições para escolher o prefeito que vai governar aquela cidade, tá bom? Então, pessoal, para finalizar, vocês lembram que eu mostrei as plaquinhas, como é que informa dividindo um município de outro? Observaram que lá no slide anterior tem assim, limite de município, certo? Limite de município, que é o nome que se dá quando a gente divide um município do outro, que eu dei o exemplo de Governador de São Lobão, Imperatriz, ou Governador de São Lobão, Ribamar Fiquene. Ribamar Fiquene é a próxima cidade que vem e por aí vai. Então, já para dividir um estado do outro, que é uma parte que é maior do que os municípios, que eu também expliquei atrás, é dado o nome de divisa de estado, ó, não é mais limite, divisa de estado. Aí aqui eu trouxe 2 modelos de plaquinha também que você pode encontrar na estrada quando estiver por aí viajando, que estiver saindo de um estado e entrando no outro. Ó, pode ser essas placas grandes. Aqui, ó, aqui tá dividindo o estado do Mato Grosso e São Paulo, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E aqui tá dividindo Santa Catarina do Rio Grande do Sul. Que vocês voltem lá no mapa e observem que Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no mapa, eles estão perto. E Mato Grosso e São Paulo, Mato Grosso do Sul e São Paulo também estão pertinho um do outro. Por isso que não podemos colocar aqui uma divisa entre Mato Grosso do Sul e Amazonas, porque está bem longe um do outro. Então, a divisa vai ser daquele estado perto um do outro, tá bom? Certinho? Compreenderam? Eu espero que vocês tenham compreendido. Tia, não compreendi na primeira explicação. Então, volta o vídeo com bastante atenção. Olha novamente, se for possível, eu olho de novo, ouço novamente a explicação, vou anotando o que for preciso para facilitar a compreensão. Eu faço a minha parte daqui, você faz a sua parte daí. Qualquer dúvida também, você pode ir lá no livro de geografia, o conteúdo todo foi retirado do que nós estamos estudando, eu só tentei colocar aqui, eu coloquei aqui de forma mais explicada, colocando as imagens, explicando assim verbalmente para vocês compreenderem, para facilitar responder a atividade e compreender o que é isso quando se alguém perguntar, se vocês tiverem a necessidade de responder quando cair na prova e ficar bem mesmo fixado aqui, tá bom? Beijão, e aqui a gente contando, pedindo a Deus que tudo isso passe pra gente se reencontrar pessoalmente, tá, meus amores? Um beijo pra vocês e boa aula. Qualquer dúvida eu tô aqui, tá?